Quem está feliz com Jesus nesta noite? Glória, Jesus é bom, irmãos. Jesus é poderoso. Ele é a razão pela qual existimos e estamos aqui nesta noite. Saímos dos nossos lares com um só objetivo: engrandecer, exaltar e adorar o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Louva a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Louva a Deus pelos irmãos que nos visitam. Eu quero assim abrir algumas oportunidades nesta noite. E assim abrir uma oportunidade para o nosso irmão. Adorando. Mais uma vez, assim como Pai, como foi nos louvores, ó Pai, toma a direção, Pai, da tua palavra. Deus, eu quero assim apresentar o teu servo nas tuas mãos agora, Pai. Toma o teu filho, ó Pai, como ferramenta nas tuas mãos. Usa ele como canal nesta noite, ó Pai. Deus, fala, Pai, não aquilo que queremos ouvir, mas sim aquilo que nasceu no teu coração, para o coração da tua igreja. Repreenda, Pai, todo roubador da palavra, toda seta, toda oração feiticeira, toda obra de bruxaria, feitiçaria, ó Pai, em nome de Jesus, nós decretamos a falência de todo e qualquer mal. Deus, abre as portas do céu sobre esta igreja e derrama da tua graça, do teu poder e da tua restituição. Nessa noite nós já queremos, Pai, te engrandecer e te exaltar, tomando posse da vitória, em nome de Jesus. Missionário Jean, as palmas do Jesus. A paz do Senhor a todos. Amém. Glória a Deus, que a alegria está aqui novamente. Juntamente toda a igreja do Senhor. Deus abençoe a vida do evangelista David pelo convite, meu amigo. Glória a Deus. Deus abençoe também o evangelista Valdir, aleluia, que está aí. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. E eu creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Aleluia, evangelista Valdir, toda a sua elegância. Glória a Deus. Uma palavra muito conhecida da igreja do Senhor. Aleluia. Nessa terça-feira de libertação. Glória a Deus. Aleluia. Está em Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Capítulo 16. Versículo 16. Uma palavra muito conhecida da igreja. Aleluia, Deus. Aleluia. Deus de poder. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome. Aleluia. Deus que é. Adoramos este lugar. Todos acharam que amém? Amém. Diz assim: e aconteceu que indo nós à oração, uma certa jovem, possuída por um espírito de adivinhação, nos saiu ao encontro, a qual dava grande lucro aos seus senhores, adivinhando. Esta, seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. Isso ela fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo, para sair dela. Ele saiu na mesma hora. E vendo seus senhores que a esperança dos seus lucros tinha desaparecido, agarraram a Paulo e Silas e os arrastaram ao mercado até os governantes. E tendo-os levado aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram demais a nossa nação e ensinam costumes que não é nos lícito receber nem observar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los. Depois de dar muitos açoites,
os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e prendeu os seus pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros prisioneiros os escutavam. E repetidamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão. E imediatamente todas as portas foram abertas, e as correntes de todos foram soltas. E acordando o carcereiro de seu sono, e vendo as portas da prisão abertas, desembanhou sua espada. Ele queria suicidar-se, supondo que os prisioneiros tivessem fugido. Mas Paulo gritou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Glória a Deus. Possa se assentar. Aleluia. Glorificando a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Glória a Deus. Louvai ao Senhor. Nós devemos louvar a Deus em todos os momentos da nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Antes de entrar na palavra de Deus, sabemos muito da trajetória de Paulo e de Silas, ou também Silvano, aleluia, que era também um cooperador da obra de Deus, que fazia a obra do Senhor na era apostólica. Paulo, nas suas viagens missionárias, nesse mesmo capítulo 16, ele faz no capítulo 1 a preparação sobre Timóteo, que também foi um discípulo. E ao preparar Timóteo, Paulo vai e segue, aleluia, a visão que Deus tinha dado a ele, nos versículos 6 a seguir. E aí a palavra do Senhor vai dizer, nos versículos 11 até o 15, que houve também a convenção de uma mulher, aleluia, que produzia vestimentas de púrpura, chamada Lídia. E nessa missão ela se converte e é batizada. E a palavra do Senhor vai dizer que a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, foi se multiplicando por aquelas regiões, um ponto de grande crescimento da palavra de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que Paulo, ele sempre tinha um bom hábito de ir buscar o Senhor em oração. E sabemos, aleluia, que ele estava ali em uma província que era dominada por Roma naquela época. Aleluia. E ali, ele indo na sua missão juntamente com Silas, eles estavam indo orar e buscar a Deus, quando de repente aparece uma jovem. E essa jovem, a Bíblia aqui diz que por muitos dias ela ficava, não da parte dela, mas de um espírito imundo que estava sobre ela, que tinha adivinhações. E vamos estar um pouco focados, aleluia, nessa parte. Que espírito é esse? A Bíblia Sagrada nos dá respaldo que quando Lúcifer, ele desce, ele é precipitado sobre a terra, ele leva consigo a terça parte dos anjos. A Bíblia Sagrada diz na carta aos Hebreus que anjos são espíritos. Anjos são espíritos e ministros. Anjo no hebraico significa malagre ou enviado. Ou seja, os anjos que eram antes evangelistas dele, enviados por Deus, eles foram hipnotizados pela cauda, ou seja, pela astúcia de Lúcifer, quando, aleluia, ele faz com que aquela terça
anjos caia, sejam precipitados sobre a terra, como está em Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Ali simbolicamente diz como o dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, que engana todo mundo, foi precipitado. Mas antes disso, em Apocalipse mesmo diz que houve uma batalha espiritual no céu. E ali Miguel e os seus anjos precipita Satanás juntamente com a terça parte dos anjos caindo sobre a terra. Sabemos que nessa queda há anjos, principados e potestades, como o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 10, que há príncipes, ou seja, príncipe de demônios, como Daniel diz também no livro de Daniel, que havia um principado sobre o reino da Pérsia, ou seja, um anjo caído, que era um anjo príncipe de hostes espirituais malignas. E sabemos essa história que esse principado, ele detém Gabriel, o anjo, mas Deus envia Miguel, aleluia, o príncipe também, para abater ou derrotar esse principado, aleluia, com a espada, a palavra de Deus, dizendo: o Senhor te repreenda. Aleluia. Sabemos, aleluia, que há batalhas espirituais. A Bíblia Sagrada relata várias batalhas espirituais. Essas batalhas espirituais ocorrem no mundo espiritual. Sabemos, aleluia, que o próprio Paulo testemunha que ele subiu ao terceiro céu. Aleluia, Deus, na sua onisciência, ele sabia que Lúcifer, que antes era Lúcifer, que significa portador da luz, ele não iria mais ser um portador da luz e se chamado de enganador, ao cair, ser precipitado sobre a terra. E Deus, na sua onisciência, que sabe de todas as coisas, ele faz uma hierarquia, e observamos em Isaías que somente os serafins estão, aleluia, ali onde Deus habita. Os querubins, aleluia, traduzido quer dizer aqueles que estão abaixo do trono. Ou seja, Deus sabia, aleluia, que Lúcifer, sendo querubim ungido, como está em Ezequiel, aleluia, ele iria se apostatar, ou seja, deixar, aleluia, os princípios de Deus. Aleluia. E Deus, sabendo disso desde os ter criado, Deus, aleluia, sabia que Lúcifer iria, aleluia, se corromper o seu coração, como está em Isaías. E ele se corrompeu o seu coração, e ele dizia que ele subiria sobre as estrelas de Deus, que significa os serafins, e construiria um trono acima dos querubins, dos serafins, e seria semelhante ao Altíssimo. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus, aleluia, ainda fala com ele: porque tu corrompestes o teu coração, ó filho da alva. É o teu poder. Deus, ele é infinito em misericórdia. Mas infelizmente aquele anjo, ele é precipitado e ele é lançado na terra. E sabemos de toda a história que ele faz com que o homem se corrompa. Em Mateus, em capítulo 3, quando Jesus é tentado, aleluia, Satanás diz para Jesus, na sua segunda tentação, dizendo: se prostrares diante de mim, te darei todos os reinos da terra, a qual foi me dado. Ou seja, Adão entrega, logo após o pecado, os reinos da terra na mão de Lúcifer.
Mas Jesus Cristo, sendo 100% homem ali, ele repreende Satanás, dizendo: afasta-te de mim, Satanás. Somente ao Senhor Deus, aleluia, adorarás, e prostrarás e prestarás culto. Ou seja, houve grandes batalhas espirituais, assim como foi aqui uma batalha espiritual conectada no mundo físico. O profeta Zacarias diz que no tempo dele, no tempo da reconstrução do segundo templo de Jerusalém, houve também uma batalha espiritual com um sumo sacerdote chamado Josué ou Josua em algumas traduções. Ele tinha as suas vestimentas sujas, e nessa visão de batalha espiritual, ele vê que Satanás está se opondo contra Josué. Mas aparece o anjo do Senhor novamente e diz para Satanás: o Senhor te repreenda. Deus, poder e glória. Ou seja, a batalha espiritual não usa armas físicas. Houve uma batalha espiritual também no tempo de Davi. Houve batalhas espirituais no tempo de Davi. Davi não precisou da coraça humana. Davi não precisou do escudo humano. Davi não precisou da espada humana naquele momento, porque a espada dele naquele momento era a palavra, e é a palavra de Deus. Quando ele repreende Golias dizendo: homem circunciso, ou seja, aquele que não tem aliança com Deus. E circunciso na antiga aliança era do prepúcio, do seu primogênito. Era o sinal de uma aliança também com Deus desde o primogênito. Mas Paulo diz, a epístola aos Colossenses, que circuncidar-se agora na graça é tirar a nossa pele ruim do nosso coração e ser regenerado pelo Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. E naquela batalha espiritual sabemos que Davi vence, não derrubando com o escudo e nem com a lança física, mas na simplicidade e no poder de Deus que estava à frente daquela batalha. E observamos aqui, igreja do Senhor, que a partir do momento em que Paulo e Silas vai orar, ele se depara por dias numa batalha espiritual, numa batalha que tinha atingido já o mundo físico, porque uma jovem ali estava sendo escravizada por um espírito, um anjo caído. E aquela jovem, ela estava com espírito que adivinhava, espírito de adivinhação. Vou abrir um parêntese e vou dizer que naquela época o espírito de adivinhação era repreendido por profetas de Deus, por mulheres de Deus. E hoje os espíritos de adivinhação estão aí no Kawaii, no TikTok, trocando falsas revelações por Pix ou por status e fama, para dizer eles ou elas que são poderosos. Poderoso é Deus. Glória a Deus, aleluia. Sabemos, aleluia, que Deus, Ele revela, Deus, Ele dá visão, como está no versículo 6 desse capítulo 16. Ele revela através de um sonho para Paulo, dizendo que era para ele atravessar até a Macedônia para ajudar irmãos que estavam ali. Mas para a gente, para nós termos discernimento se é Deus falando, evangelista Valdir, ou se é um espírito imundo ou o diabo falando, a gente precisa do Espírito de Deus dentro da gente, para a gente ter visão espiritual de quem está
no capítulo 4 a seguir, dizendo: provai se o Espírito está falando, se é o Espírito de Deus. Provai, porque há muitos anticristos sobre a terra. Naquela época do apóstolo João já tinha enganadores, na época de Paulo já tinha enganadores, então na nossa época também tem enganadores. Nós precisamos do Espírito de Deus, da palavra de Deus, para nos dar discernimento daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus. Aleluia. E Paulo e Silas, convertidos a Cristo, eles tinham o Espírito de Deus que dá discernimento. Sabia eles que aquele Espírito não era o Espírito de Deus que falava, mas era um espírito, um anjo caído que estava falando através da boca daquela jovem. E perturbava eles por longos dias, enquanto eles iam orar. Ou seja, sabemos que nós podemos entrar em batalha espiritual estando orando ou meditando, ou estando no trabalho ou em casa. A qualquer momento nós poderemos entrar numa batalha espiritual. Agora, interessante, igreja do Senhor, é a fala do espírito imundo. O espírito imundo não chega batendo de frente com Paulo e Silas, porque sabemos que o reino das trevas, eles têm prudência, eles sabem, eles têm estratégia, eles têm malícia para saber conquistar pessoas. O reino das trevas, eles investem pesado no engano, na astúcia, nos elogios, evangelista David. Imagina se Paulo e Silas acolhem aquele elogio daquele espírito imundo, que aquele espírito imundo elogiava eles por dias, igreja do Senhor. Deus de poder e glória. Eis aí os servos do Deus Altíssimo. Aleluia. O espírito testemunhando, o espírito imundo testemunhando, dizendo: eis aí os servos do Deus Altíssimo. A quem prega o caminho da salvação. Até os espíritos imundos, igreja, eles exaltam a Deus. Mas ali, aquelas palavras eram palavras venenosas, astuciosas, que queriam encher o ego humano de Paulo e Silas, mas não conseguiu, porque quem é cheio do Espírito Santo de Deus não dá ouvidos a elogios de Satanás. Aleluia. Porque quem é cheio do Espírito Santo de Deus não está aí, aleluia, em busca de status e fama, a qual Satanás tem levado muitos, tem trocado, aleluia, o espírito de verdadeiro adorador, o artista. Mas Paulo e Silas, vendo aquilo, ficaram perturbados de espírito. E Paulo, na autoridade, ele usa a autoridade que Jesus dá para ele, volta até aquela moça e não fala para a moça, mas fala para o espírito imundo: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, saia dela. Deus de poder. E saiu aquele espírito imundo daquela jovem. Aquela jovem foi liberta. Uma obra linda foi feita de libertação. Mas quem é homem de Deus, mulher de Deus, que tem autoridade da parte de Deus e ousadia da parte do Senhor, saiba que virá consequência do reino espiritual. Por isso nós devemos estar atentos. E Paulo e Silas, eles já sabiam, porque Jesus falou, aleluia, para todos os seus discípulos, antes de subir: ficar em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de poder. Esse poder era para que eles
expulsasse demônios, falasse novas línguas, curasse os enfermos, pregasse o evangelho com autoridade. Mas Jesus falou: mas sede as minhas testemunhas, sede os meus mártires, vai me testemunhar, mas também muitos de vós irá morrer. Jesus estava dizendo. E ali ele sabia, porque Paulo dizia que viver para ele é Cristo e morrer era lucro. Aleluia! Glória a Deus! Então, eles que tinham entregado a sua vida para Jesus de completo como nós, sabia que viria retaliações da parte dos homens. E então eles são pegos naquele momento e levados até o mercado. E quando chega lá, eles são acusados de fazer atos ilícitos diante do povo romano. Eram atos ilícitos segundo os romanos, mas segundo Deus era lícito e é lícito pregar o evangelho para toda criatura. Glória a Deus! Abrir os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Pode ser pessoas cegas espiritual ou surdos espirituais. O poder do evangelho de Deus vem também para quebrar cadeados e correntes espirituais e também física. É o testemunho. A parte deles, eles tinham feito de pregar o evangelho, de viver o evangelho e de aplicar o evangelho do Senhor. Deus, poder e glória. Aplicou o evangelho, mas as consequências vieram. E eles foram açoitados, foram chicoteados, tomou surra e foram lançados numa prisão interior. Ou seja, no coração da prisão estava Paulo e Silas e outros presos. E Paulo e Silas que libertou uma jovem, agora que precisava de libertação. Porque o diabo ele quer nos envergonhar. Se a gente trabalha com libertação, o diabo faz de tudo para tentar nos prender. O diabo faz de tudo para tentar nos frustrar, para a gente ficar preso entre quatro paredes, ou presos psicologicamente, que tem matado muitos ministérios de pessoas no nosso século atual. Muitas pessoas estão presas mentalmente por causa de acusações do inimigo, por causa também, aleluia, de cercos adversários, porque o mundo espiritual está agindo cada vez mais contra servos e servas do Senhor. E tem feito pessoas que eram cheias de ousadia e de autoridade de Deus ficar parados, ficar estacionados. O corpo físico de Paulo e Silas poderia estar preso ali, mas eles não poderiam colocar nada para calar a voz do verdadeiro adorador. Aleluia! Glória a Deus! O inferno pode até trancar os nossos pés, as nossas mãos, mas a nossa alma continua adorando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia! E como eu disse, o reino espiritual também age no reino físico. O reino espiritual maligno agiu no reino físico e pegou aquela jovem. Agiu também na vida de Paulo e Silas e eles foram presos. Mas Paulo e Silas também, usando a sua voz, usando também, aleluia, os cânticos, louvores, adoração a Deus, ficaram ali orando e louvando a Deus. Quando é chegado a meia-noite, e todos os presos estavam ouvindo oração de Paulo e Silas e louvor. Deus permitiu eles estarem ali dentro para fazer um culto ali.
Porque ali tinha almas esperando eles. Deus não é, aleluia, como o homem é. Às vezes, como Davi diz, Senhor, que o Senhor me julgue, pois o homem é pesado no seu julgar. E Davi tinha errado, Davi tinha pecado. E Davi falou: Senhor, que o Senhor me julgue, pois o homem não tem misericórdia como o Senhor tem, pois a tua misericórdia dura para sempre. E então Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele tinha também um plano de salvar o carcereiro. Deus não queria vingança com aquele carcereiro. O evangelho, igreja do Senhor, é diferente. Quando João e Tiago vê aquele povo que não recebia a palavra de Deus, falou para Jesus: Senhor, manda descer fogo do céu e consumir eles. Jesus falou: não, porque eu não vim para matar eles, eu vim para dar vida a eles. Com o evangelho é diferente. Jesus não queria matar o carcereiro. Jesus queria ver aquele carcereiro se converter através do testemunho de Paulo e Silas, que não estava questionando a Deus, que não estava blasfemando contra Deus. Como pela misericórdia de Deus nós não estamos no nosso século atual, aleluia, questionando a Deus pelas dificuldades e nem questionando a Deus pelas perseguições, mas nós estamos adorando o Senhor em todo o tempo. Aleluia! Deus de poder. Vemos testemunho, Valdir sabe aí, testemunho de uma pessoa que fazia missões, e essa pessoa começou a questionar a Deus no momento estreito da prova, deixou os caminhos do Senhor e foi para o espiritismo. E essa pessoa chegou até mim falando, e eu falei: olha, por que tu está fazendo isso? Ela falou: ah, é porque esse homem lá de cima, eu tenho clamado tanto a ele, não tem feito nada. Eu falei: mas Deus não é Papai Noel, como o povo fala aí, um velho barbudo que está com um saco cheio de presente para presentear o que a pessoa querer, desejar. Isso é fictício, isso é invenção humana, isso é idolatria. E ainda se vê aquela mulher que fez aquele bolinho para comer e morrer, mas ela não blasfemou. Eu citei Jó, que preferiu morrer do que blasfemar. Ela falou: mas esse Deus que agiu lá parece que está agindo hoje. E ali meu coração partiu, igreja do Senhor, porque é difícil a gente ouvir isso da boca de um ímpio. A gente vai lá e evangeliza, mas da boca de quem prega, de quem pregou a palavra de Deus, é difícil. É doloroso. Todos nós somos falhos, pecadores, errantes, mas nós não podemos negar o evangelho de Jesus. Aleluia! Nós não podemos negar o sacrifício de Jesus. Pior foi Jesus, que estava naquela cruz 100% homem. Paulo diz aos Filipenses no capítulo 1 que foi necessário ele esvaziar a glória de Deus para ele vir 100% homem na terra. Por isso que o diabo tentou ele, para ele vir 100% homem. Ele veio como profeta, ele veio para sentir dor, ele veio para sentir angústia, ele estava com o coração atrito, ele estava perturbado de espírito, como diz lá em João, aleluia, no jardim do Getsemane. Jesus, ele foi angustiado, ele estava angustiado, ele chorava como lágrimas de sangue, ele sentiu dor, mas ele não desistiu. Aleluia! Aí vem a gente miserável, igreja do Senhor, querendo desistir de Jesus, que é o único caminho, verdade e vida. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aleluia! Porque infelizmente tem pessoas que estão treinando as ovelhas
com um evangelho falso de prosperidade que Deus não prometeu nada. Tem gente que está iludido por um falso evangelho de que vai enriquecer, de que vai, aleluia, comer de tudo que tiver sobre a face da terra. Mas Jesus deixou uma parábola dizendo que havia um Lázaro cheio de chagas, ele estava enfermo, não blasfemava. Havia um rico também, aleluia, que não era temente a Deus, mas Lázaro achou o seu corpo no paraíso, e aquele rico foi parar no inferno, meu Deus do céu. E Jesus falou: que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas tem pessoas que treinam as suas ovelhas em coisas que vão passar, que vai perecer. Por isso que tem muitas pessoas que estão desistindo de Jesus, nunca conheceu o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é a boa nova, que Cristo veio para morrer, aleluia, para ressuscitar, para que nós tenhamos vida. Glória a Deus. O verdadeiro evangelho, aleluia, não era aquele templo de Salomão. O verdadeiro templo, Jesus falou que era o nosso corpo, aleluia, que seria levantado no terceiro dia, após o corpo dele também se ressuscitar. Aleluia. Jesus não veio aqui dizendo: eu sou o rei desse mundo, mas eu sou o rei dos judeus. Eu sou o rei daqueles filhos de Abraão. São filhos da promessa. Jesus agora ele não está mais trabalhando com coisas físicas. Jesus ele trabalhou com seu corpo físico para abrir, aleluia, o santuário, o santo do santo. Ele não era agora o sumo sacerdote que tinha na terra, que era uma tipologia de Cristo. O sumo sacerdote era falho, era pecador, morria às vezes do santo por causa do seu pecado. Mas o escritor aos Hebreus diz que Jesus subiu, adentrou ao santo do santo, para que nós também adentrássemos. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, aleluia, na antiga aliança ele fez a simbologia, os tipos. A arca da aliança era a tipologia do Espírito Santo, da presença de Deus. O templo, o tabernáculo era a figura dos céus. O sumo sacerdote era a figura de Cristo. Aleluia. O sumo sacerdote era o único ungido na sua orelha. Jesus é chamado de Machia, ou seja, ungido de Deus. Glória a Deus. O único que adentrou no santo do santo no céu, para levar também o seu povo. Ele diz: eu irei para o Pai, aleluia, preparar lugar, como está escrito em João. Mas eu voltarei, aleluia, e levarei vocês para mim mesmo. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4,17 que o mesmo Senhor, aleluia, com alarido de arcanjo e com a trombeta de Deus tocará, e os que tiveram mortos em Cristo ressuscitará primeiro, e os que tiverem vivo na vida de Cristo subirá juntamente com aqueles que ressuscitaram, e encontrará com o Senhor nos ares, e ficará nos céus com o Senhor para sempre. Aleluia. Paulo destruiu a vontade do diabo, sofreu retaliação, mas através das retaliações que ele sofreu, teve frutos espirituais para Deus. Na pregação de João Batista em Mateus capítulo 4, no capítulo 3, aleluia, João Batista dizia para os fariseus: produzir frutos dignos de arrependimento, frutos espirituais. Se arrepende, se converta ao Senhor, produza frutos para o Senhor. Porque se vocês não produzirem, João Batista dizia na sua pregação, porque o machado está posto sobre o pé das árvores. Toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo que não se apaga. João capítulo 15, Jesus diz que todo ramo ou vara que está em mim, aleluia, vai produzir fruto. Mas aquele que tiver em mim não produzir fruto, eu arrancarei e lançarei no fogo que nunca se apaga. Aleluia.
Aleluia. Paulo e Silas produziam frutos. Nós devemos também produzir frutos. Nós devemos fazer a vontade de Deus. Nós devemos usar a autoridade que Deus nos deu. Não é fácil, vai ter retaliação, mas nós devemos continuar pregando. Nós devemos continuar pregando que Cristo vai vir. Muitas pessoas. É interessante, evangelista David, que eu estava num determinado local e ali eu comentava sobre a vinda de Cristo ao sair daquele local. E aí teve um homem que falou assim: rapaz, todo mundo fala desde o passado que Jesus vai voltar e não voltou até hoje. Quase sempre vai acontecer não, vai nascer na geração, vai morrer, vai vir outra. Eu falei: você sabia que você está cumprindo a profecia da Bíblia? Ele falou: é mesmo. Eu falei: abre na sua casa na 2 de Pedro e veja Pedro falando no versículo 17 e 18, dizendo assim: olha, muitos vão dizer que desde os pais Jesus viria e não veio, e vai dizer que não vai vir, sem saber que estão escarnecendo. E Pedro dizia mais: olha, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E Pedro diz mais: pois o Senhor virá como ladrão. Glória a Deus, aleluia. De noite. E se o pai soubesse a hora que o ladrão há de vigiaria. Foi as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus. Pedro repete. Paulo fala também nas suas epístolas. Ou seja, Jesus vai vir como ladrão. O ladrão chega na surpresa. O ladrão chega na hora que a pessoa nem pensa, na hora que a pessoa menos espera, na hora que a pessoa pode estar dormindo. Mas o apóstolo Paulo detalha na 2 aos Tessalonicenses dizendo: mas quem está em Cristo não será pego de surpresa pelo grande dia do Senhor. Deus de poder e glória. Paulo e Silas não retrocedeu. Muitos estão retrocedendo. Paulo e Silas não parou. Paulo e Silas não quis fazer a vontade do homem. Paulo e Silas fez o que tinha que ser feito da parte de Deus, na ousadia e autoridade. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele carcereiro, quando viu aquele grande terremoto, porque Deus ele age também no mundo físico. Ele tem um controle no mundo físico e espiritual, Deus tem. E ali Deus fez ter um grande terremoto. O terremoto foi tão grande a ponto daquelas portas se abrirem, a ponto daquelas pessoas ver a sua liberdade diante dos seus olhos. Mas Deus, quando Ele trabalha, Deus não trabalha pela metade, Ele trabalha por completo. Verdade. Paulo e Silas ficaram ali, e o carcereiro estava dormindo. Quando ele acorda, a culpa ia cair sobre ele, ele ia ser matado. E o que acontece? Eles ficam ali, esperando a ordenança de Deus. Quem é servo de Deus obedece à voz do Senhor. Verdade. Deus permitiu abrir as prisões, mas Deus não mandou sair. E ali, igreja do Senhor, já estou passando de volta para David. E ali, igreja do Senhor, eles ficaram. O carcereiro desembalou a sua espada, e quando foi se suicidar, como está na palavra do Senhor, Paulo grita e fala: não te faça nenhum mal a ti, porque estamos todos aqui. E no final desse capítulo, Paulo fala, aleluia, antes do final do capítulo, a convicção desse homem. Esse homem vai se prostra diante de Paulo e Silas. E aí fala: o que eu tenho que fazer para obter a salvação? E eles pregam o verdadeiro evangelho. Aleluia. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, tu e a tua família. Glória a Deus. E aquele homem creu. E aquele homem recebeu a graça do Evangelho de Jesus. E Paulo e Silas e aqueles prisioneiros só saíram segundo a ordem
dos seus comandantes. Deus, ele trabalha no começo, no meio, no fim, e a vitória de Deus é garantida. Deus, ele faz grande obra. Pode acontecer tribulação, vai acontecer na vida de Paulo e Silas, chicoteada, né, chicotes, açoite, mas o final é proveitoso, o final é bom, porque almas irão se render para ser salvas. Glória a Deus. Se está árduo o evangelho nas nossas vidas, se a gente sente dor, vai vir bons frutos, virá bons frutos. Se a perseguição aumentou, é porque tem almas nos esperando para ouvir a palavra de Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Deus abençoe novamente a vida do evangelista David. Muito obrigado pela confiança. Que Deus abençoe toda a igreja. Senhor, nós salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Palavra abençoada, irmãos. Que Deus venha a abençoar cada vez mais a vida do missionário Jean, sua família. E diante dessa palavra, irmãos, tem alguém para Jesus nesta noite? Tem alguém que ouviu esta palavra e quer fazer uma nova aliança com o Senhor? E como foi pregado nesta noite, não importa a prisão, não importa a batalha que você se encontra, maior é aquele que vai à frente. Aleluia, Jesus. Tem alguém para Jesus? E que Deus venha dar assim uma nova oportunidade. Aleluia, Jesus. Irmãos, o pastor Mário ele não conseguiu estar na igreja hoje, aconteceu um contratempo de força maior, mas ele pediu para avisar a igreja que está bem, né? Que seja orando por ele, pela casa dele, e eu creio que nos próximos cultos ele vai retornar. Nós vamos assim estar orando pelos empresários, aleluia, Jesus, e convidar o Jefferson para estar assim, ungir os irmãos.